prosseguindo no estudo dos evangelhos, estamos na página 91, vamos ao item 15 do nosso material didático. Alguns gregos desejam ver Jesus. Vamos a João capítulo 12. Bom, abra sua Bíblia, João capítulo 12. Esse João capítulo 12, ele inicia com Jesus 6 dias antes da sua morte, quando Jesus vai até Betânia, até o versículo 1, vocês estão abrindo aí, vamos ler a partir do versículo 12. Desculpe, vamos ler a partir do versículo 20, mas quando você abre no versículo 1, diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, ok? No versículo 12, ele fez a entrada triunfal em Jerusalém. No versículo 19, nós concluímos quando os fariseus disseram: vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Okay? E no versículo 20, que vai ser a nossa leitura agora, diz o seguinte. E aqui, como eu disse para vocês, já se passaram cerca de 3 dias, porque nós vimos pelos outros evangelhos em que Jesus ele vinha a Jerusalém, voltava até Betânia para dormir ali, depois vinha a Jerusalém. Então faltam 3 dias para a sua morte. Versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Bom, o fato de virem gentios para ver Jesus, Jesus exatamente está falando que a morte dele vai alcançar os gentios. E ele coloca uma mensagem para todos: olha, quem quiser guardar a sua vida, ok, vai perdê-la. Quem ama a sua vida vai perdê-la, tá bom? E quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Ou seja, quem não der prioridade à sua vida, a pessoa abre mão da sua vida aqui na terra, vive para o reino de Deus, para a pregação do reino de Deus, e esse ganha a vida eterna. E prossegue no versículo 25. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ou seja, além dos ensinos maravilhosos que Jesus está fazendo ali no templo, das respostas maravilhosas aos interrogatórios dos fariseus, dos herodianos, dos saduceus, dos escribas também, ok? Agora vem gentios para querer ver Jesus. De uma certa maneira, eles estão aceitando, né, o ministério de Jesus. Eram chamados prosélitos, pessoas que criam no judaísmo e criam na vinda do Messias. Como eu disse para vocês, haviam grandes comunidades de judeus
também na Grécia, e haviam gentios que se convertiam, ok? O versículo 29. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. E respondeu Jesus e disse, não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Porque os apóstolos, eles iriam enfrentar um grande desafio. Lembre-se que eu tenho mostrado para vocês, os apóstolos, eles não conseguiam ver a morte de Jesus. No entender deles, provavelmente influenciado pelo ensino que eles receberam por toda a vida deles, o Messias viria e reinaria. Ou seja, venceria os romanos, iria implantar um reino ali em Israel, Israel se tornaria autônomo e eles iriam reinar, e claro, servindo ao Messias. Eles não conseguiam ver Jesus como Messias. Eu digo, não conseguiam ver Jesus como o Messias que deveria morrer. Para eles, Jesus era o Messias que deveria viver, reinar ali em Israel. Então, Jesus Cristo agora diz, né, que aquela voz veio por amor deles, porque Jesus sendo preso, aquele desafio, os apóstolos fugindo, e Tomé vai até desacreditar na ressurreição dele. Isso mostra também o livre-arbítrio do homem. Deus, ele não impõe um conhecimento no homem. Se fosse impor, Deus colocava logo o conhecimento e a fé de que eles acreditassem na morte e ressurreição de Jesus, tudo perfeito. Mas isso nasce no homem. Então Deus, ele está fazendo coisas para fortalecer a fé deles. Tá bom? E prossegue, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Após a morte e ressurreição de Jesus, quando ele for levantado da terra, a ação do Espírito Santo em nosso favor, irmãos, isso nos faz entender por que nós, seres tão limitados, nós conseguimos vencer o mal, nós conseguimos permanecer firmes, conseguimos dizer não para este mundo, ok? E ficarmos dentro da vontade de Deus. Ficarmos dentro da vontade de Deus. Porque se nós fôssemos seguir a nossa vontade, provavelmente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, provavelmente eu não estava mais no Rio de Janeiro há muito tempo. Eu me lembro que há 20 anos atrás, quando eu estava trabalhando no Instituto Nacional do Câncer, veio uma proposta boa para eu implantar informática num hospital de câncer na região norte. Eu estava lá no Amazonas, e seria uma oportunidade excelente, com um salário bom, viver numa cidade tranquila. Não era nem no centro, não era nem em Manaus, viver numa cidade tranquila, com um salário bom. Mas naquele momento eu tinha que pesar a vontade de Deus. Certamente você já viveu experiências assim na sua vida, e sempre lutarmos para estarmos no lugar que Deus quer que a gente esteja, tá bom? Fazendo a vontade dele. Isso é o melhor para nós, porque nós vamos estar obedecendo a ele, claro, né? Porque estarmos num local com salário bom, um local mais seguro do que você viver aqui no Rio de Janeiro. Teve um dia que eu estava indo para a cidade, tem 2 meses isso, passei na linha amarela e depois, quando cheguei lá no trabalho que eu estou fazendo no Instituto Nacional do Câncer, veio uma notícia que tinha tido morte na linha amarela. Teve um assalto e aí reação e tiroteio e morte. Eu tinha passado cerca de 20, 30 minutos antes. Então, se você for pensar só na sua vida e no que seria melhor para você, por exemplo, às vezes seria sair do Rio de Janeiro, né? Então Jesus Cristo está falando para nós, se nós buscarmos a nossa vida, nós vamos acabar perdendo, correndo o risco de perdê-la, né? Mas se nós abrirmos mão dela, então nós vamos ganhar
a vida, no caso a vida eterna, né? No versículo 33 ele diz: e dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe alguém da multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Ó, vocês vejam, essa é a influência do ensino dos fariseus, que eram os mestres da lei, dos saduceus e, em geral, das autoridades judaicas. Quando ele vier, ele vai implantar um reino e reinar para sempre. É o que os judeus acreditam até hoje. Até hoje os judeus acreditam nisso, que eles verão o Messias reinando para sempre. E como eu disse na interpretação de Maimônides, ele até morre, mas os seus filhos reinam depois dele. Versículo 35. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Ou seja, eu vou morrer em breve. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. O comentário no livro diz: quando Filipe e André dizem a Jesus que os gregos o querem ver, ele diz que chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus compara a sua morte ao grão de trigo que cai no solo e ao morrer gera muitos frutos. A igreja em todo o mundo é esse fruto gerado pela morte do grão de trigo chamado Jesus. Neste momento, Jesus faz uma oração clamando para que o Pai o glorifique. E ouve-se uma voz do céu: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Bom, o que vai se seguir agora é, vamos dizer, descrições de cegueira dos israelitas. Vejam o versículo 37 a 38. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não creriam nele. Cumpriu-se assim a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? E o braço do Senhor a quem foi revelado? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Bom, por que Deus endureceu-lhes o coração? Isso é de maneira indireta, tá bom? Como aconteceu com o faraó. O faraó, ele foi endurecido porque Deus se mostrou mais poderoso do que ele, ok? E aqui eles foram endurecidos porque eles tinham uma maneira de ver o Messias, mas Deus não atendeu a maneira deles verem o Messias. Deus enviou o Messias como deveria ser enviado. Estava profetizado, né, que um cordeiro deveria ser morto para perdão dos pecados da humanidade. João Batista entendeu isso e ele anunciou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom? Como Jesus não vem segundo os critérios dele, e essas pessoas estavam vivendo de maneira errada, eles realmente não conseguiram ver que Jesus era o Messias. Versículo 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele, desse Jesus. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque, claro, a pessoa que trabalhava na sinagoga, como eu tenho dito para vocês, ele tinha que agradar
os sacerdotes, o sumo sacerdote e até Herodes. Senão você ia ter que arranjar uma terra para plantar e viver em dificuldade. E claro, você estando numa sinagoga, trabalhando na sinagoga, você tinha um apoio do governo. E aqui é mais um ponto para nós pensarmos, né, para aplicarmos a nossa vida. Porque nós temos que olhar para o reino de Deus como a questão número 1 da nossa vida. Em determinado momento, Jesus comparou a uma parábola, né, de um homem que ele encontra uma pérola preciosa, ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquele campo, aquela pérola preciosa. Ele abre mão de tudo. Por isso, em outro momento, Jesus Cristo disse que quem não deixar pai e mãe, não é que Jesus esteja defendendo que você deva abandonar a sua família, não. Mas se a sua família se opor à tua fé, você deve deixá-la. O versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Ok? E se vocês quiserem ler o que ele citou, está em Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Vamos ler. Ele diz o seguinte, ó: então disse ele: vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha eles a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Tá bom? Por quê? Porque eles tinham outros interesses, como aquelas pessoas, né, que diziam: me vale mais manter a minha posição aqui na sinagoga, tá bom, do que obedecer realmente às palavras do Messias. Eles estavam vendo que Jesus Cristo era o Messias, criam nele. E nós ficamos pensando, que escolha terrível, né? Você crê que ele é o Messias, que tem as palavras de salvação, mas como que o inimigo, ele engana as pessoas? Ele fala o seguinte, né? Tudo bem, ele é o Messias, mas vamos ver outra maneira. Você pode continuar agradando as autoridades e agradar também o Messias, mas chega um momento que você não tem como agradar aos dois. Ali, na verdade, já não tinha como agradar aos dois. As autoridades estavam corrompidas, elas estavam ligadas a Herodes e a tudo, né, que Herodes trazia de engano sobre os homens, né?